muito bem-vindos ao Café com Ben, episódio 6 de 2024. Olha, gente, o nosso papo hoje vai ser um pouquinho diferente, porque esse café com o Ben se chama De Frente com o Ben. Eu quero contar um pouco mais para vocês quem é o Ben, qual é a minha história, da onde eu vim, a minha trajetória. E com isso, pessoal, eu vou responder algumas perguntas que vieram através das redes sociais. Eu quero dividir elas com vocês. Bom, gente, para você que está me acompanhando aqui no YouTube, onde você tem esse conteúdo na sua íntegra, eu quero te convidar a me acompanhar lá no Instagram também. Porque lá no Instagram você vai ver recortes muito legais. E você que está me vendo aqui pelo Instagram, eu quero te convidar a ir lá para o YouTube, no Café com Ben, onde você vai ter a oportunidade de ver esse conteúdo na íntegra. E eu também quero te convidar a compartilhar esse material. Compartilha com as pessoas que precisam ouvir inspiração, precisam ter uma motivação para encontrar outras oportunidades na sua vida profissional e na sua vida pessoal. E eu quero contribuir com você nesses aspectos. Então compartilha com seus amigos, com as pessoas que você gosta, e eu vou me sentir muito honrado com isso. Bora, vamos lá, vamos para cima. Olha lá, gente, eu tenho aqui a primeira pergunta para trazer para vocês. Opa, qual a tua missão? Qual o teu propósito? A gente vai falar disso nesse bate-papo. Olha, a pergunta que chegou foi: Ben, por que você é tão ligado ao universo automotivo? Poxa, adorei, talvez muitos não saibam. Por que o Ben é tão ligado ao universo automotivo? Bom, gente, isso começou há muitos anos atrás, onde eu tive a oportunidade, ainda quando morava em Porto Alegre, eu tinha 15 para 16 anos, olha, eu tinha 2 empregos. Eu trabalhava no Banco do Brasil como menor auxiliar de serviços gerais, 4 horas, eu era office boy dentro do Banco do Brasil, lá em Porto Alegre, e na outra metade do período eu trabalhava em pesquisa. Que tipo de pesquisa, Ben Jeder? Eu fazia pesquisa de rua, visitando lojas de carros, onde eu coletava os preços com os lojistas, sabe do quê? Do preço dos carros usados que eles tinham em estoque. É isso mesmo. E esse trabalho eu fazia para a revista 4 Rodas, gente. Então, olha só, eu chegava em uma loja e perguntava: olá, eu sou o Ben Jeder, eu sou pesquisador da editora Abril, da revista 4 Rodas, e eu gostaria de saber o que o senhor tem em estoque, quais carros o senhor tem em estoque e qual o preço. Tinha uma tabela, gente, uma tabela enorme, onde eu preenchia a lápis os valores dos carros. Alguns dos lojistas não tinham tempo. Ele falou: deixa essa tabela aqui que eu preencho. Quando eu voltava para pegar essa pesquisa, o que eu fazia? Eu deixava um exemplar da revista 4 Rodas. Gente, isso era muito legal, muito legal. Então eu rodava toda Porto Alegre nas lojas de rua de seminovos para coletar os preços. Bom, então aí foi onde eu comecei a me aproximar do segmento automotivo. E aí também, gente, eu trabalhei na parte automobilística de competição, fazendo cronometragem na Racing Crono com o Ciro Baumann. Lá, gente, eu tive a oportunidade de viajar praticamente todo o Brasil aí em autódromos, onde nós fazíamos a cronometragem de Fórmula Ford, de Stock Car, de kart, de motocross, de enduro também. Até de enduro equestre, é isso mesmo, a parte de cavalos. Gente, era muito legal e eu tive a oportunidade de conhecer aí muitos estados do Brasil onde tem, até hoje, autódromos. Então, com isso, eu acredito que foi aonde eu conheci e abriu meus olhos para esse mercado tão desejado, esse mercado tão dinâmico que é o mercado automotivo. A partir daí, gente, lembrando, eu estava estudando, né, gente? Eu sou advogado, para quem não sabe, eu sou advogado e me especializei em família e propriedade, fazendo pós-graduação também em direito tributário e acabei por um momento assim, largando tudo. Não, gente, eu vou ser advogado mesmo, eu adoro a advocacia, eu advoguei aproximadamente 4 anos, só que eu tenho que dizer para vocês,
eu não conseguia pagar minhas contas. Eu já estava casado, fazia alguns freelancers em eventos de carros e eu tive de decidir em não continuar mais com o direito, uma profissão que eu sempre admirei. E larguei totalmente o direito e caí de cabeça na parte de organização de eventos com test drive. E aí, gente, mais um automotivo se aproximou da gente. E eu não me arrependo, não. Vou falar para vocês que eu não me arrependo. Eu sou muito grato ao curso de Direito, à experiência que eu tive como advogado, porque eu tive a oportunidade de aprender a escrever, a criar histórias, a ser bem criterioso na escrita, na comunicação. Então, eu sou muito grato a todos os meus anos de faculdade, de experiência, conhecendo o mundo jurídico. E isso foi muito, muito importante para a pessoa que eu me tornei hoje. Então, gente, voltando para o automotivo, nós ganhamos eu não era sócio lá. O que aconteceu? Eu fui convidado para trabalhar com uma empresa que ganhou a concorrência de serviços de test drive para a Ford. É isso mesmo. Uma empresa de test drive para a Ford, lá em São Bernardo do Campo, dentro da fábrica da Ford. E lá, mesmo advogadinho, eu fui trabalhar e, puxa, caí de cabeça nisso, organizando serviços de frota, organizando a distribuição dos carros da frota da Ford para a imprensa, para a engenharia, para eventos, para marketing. E com isso nós desenvolvemos essa habilidade nos aproximando do automotivo. E o que aconteceu nessa época? Isso aí foi provavelmente em 1995 para 96. Chegou uma nova marca no Brasil que se chamava Chrysler. A Chrysler, como uma importadora norte-americana, que era dona das marcas Chrysler, Dodge, Jeep, Plymouth, lá nos Estados Unidos e outras marcas, chegou no Brasil e precisava de gente para treinar suas equipes de vendas quanto a produto e também quanto a atendimento. Bom, gente, eu não falava inglês, né, pessoal? E nessa época eu tinha um sócio que chamava Luciano, e o Luciano falava inglês. E ele falando inglês, ele estava na linha de frente desse atendimento com a Chrysler do Brasil. E aí, gente, eu ficava só nos bastidores. Como conhecia de carro, eu ajudava no desenvolvimento de materiais, mas eu não tinha essa capacidade de falar a língua norte-americana. E aí que foi muito legal, porque eu tive de me reinventar. Para que eu pudesse fazer treinamento e falar com as concessionárias, com as equipes de vendas da Chrysler e Jeep, na época, eu precisava falar inglês. E aí, gente, foi muito difícil. E com incentivo, inclusive do Luciano, incentivo da minha esposa, da Rosinha, do meu sogro também, eu tive de deixar o Brasil e me aventurar no mercado norte-americano para aprender a falar inglês, porque eu não falava nada de inglês. Sempre fui bom aluno no colégio, mas eu tinha uma repulsa a aprender inglês. Eu achava, eu nunca vou precisar disso, eu não quero perder meu tempo com inglês. E eu penso, como eu fui burro. E aí eu tive de correr atrás para encontrar a oportunidade de trabalhar diretamente com a Chrysler. E foi o que aconteceu. Eu já era pai, o Henrique tinha 3 mesinhos somente, hoje o Henrique tem 26 anos, e eu deixei a Rosa com o meu bebezinho e fui para os Estados Unidos passar 3 para 4 meses. Sem grana, gente, pouco dinheiro, tinha um lugar onde ficar, sou muito grato na casa que hospedava estudantes, e foi muito bom, muito importante, porque eu fiz uma imersão na língua norte-americana e me tornei fluente muito rápido. Em 3 meses eu já estava falando inglês, já tinha mudado de estágio na escola, chamava Diplomatic Language School. E eu sou muito grato também a essa escola que me deu essa oportunidade de estudar e fazer essa imersão. Então, lá nos Estados Unidos, gente, o que eu fazia? Eu dirigia para a Jane, que era a minha host mother.
era a minha mãe hospedeira, né, que me recebia na casa dela, recebendo por isso. Eu dirigia para a Jane, eu ia fazer natação com a Jane. Gente, eu estudei 24 horas por dia lá. Eu me afastei de qualquer latino, não queria nem falar com nenhum latino. Os meus melhores amigos eram japoneses, inclusive, porque não tinham nenhuma proximidade com a língua latina. E com isso eu tive a grande virada na minha vida. Mas ao mesmo tempo eu quero dizer para vocês que foi muito difícil. Foi muito difícil. Eu chorei muito. Todo o tempo que eu perdi, talvez, de ficar próximo do meu filho, porque não existia internet na época, não existia videochamada. Eu lembro um dia, gente, que a Rosa mandou uma fita VHS do Henrique. E eu coloquei lá na casa onde eu estava, junto com a Jane, e eu pude ver o meu filho. Já grandão, assim, já tinha de 13 meses, ele já estava com 5 para 6 meses, forte, bonito, com uma roupa linda. A Rosinha arrumou o cabelinho dele. Gente, foi muito, muito difícil. Mas o que eu tive de aprender de lição? Cara, ou você desiste, volta para o Brasil, ou você aproveita ao máximo essa oportunidade, cara, e viva a imersão nessa língua que você rejeitou e nunca quis aprender. Você tem duas opções, cara. Abandona, desiste, que era o mais fácil, ou segue em frente e dê o teu melhor. E foi o que eu fiz. Eu dei o meu melhor. Eu me entreguei plenamente, eu servi no que eu podia, eu limpava a casa, eu ajudava a Jane, eu não deixava nada das minhas coisas desorganizadas, eu ouvia rádio sem parar, eu tinha todos os verbos colados na parede do quarto onde eu ficava, e eu, sem grana, né, gente, eu não tinha como... Bem, o que você viajou nos Estados Unidos nesses 4 meses? Nada. Não viajei nada, não tinha como, eu não tinha grana, e eu fiquei ali pertinho, eu fiquei em Washington, D.C., era em Falls Church, o nome do lugar, assim, na grande Washington. Inclusive o metrô que eu pegava passava pelo Pentágono todos os dias quando eu ia para a escola, e foi muito especial, foi muito bom para mim. E eu diria que essa foi a grande oportunidade de eu mudar a minha história. Porque a partir disso, eu me tornei fluente no inglês, eu fui homologado pela Chrysler do Brasil, fui homologado pelos americanos e passei a representar a marca nos treinamentos internacionais. Então eu tive a oportunidade de ir para Detroit, lá em Auburn Hills, no cinturão da ferrugem, lá no estado de Michigan, representando o Brasil pela Chrysler do Brasil, tendo 3 notas 10. É isso aí, 3 notas 10, porque todas as vezes que eu ia para lá eu tinha de me preparar, eu falava, gente, o Brasil tem que fazer bonito, e lá eram os encontros de outros mercados do mundo, então tinha a África do Sul, tinha Oriente Médio, tinha países sul-americanos e também América Central. Muito, muito legal, gente. Então, era a oportunidade de conhecer o que os outros mercados faziam com a marca Jeep, com a marca Chrysler, e eu cresci muito com isso. E eu quero dizer para vocês que nessa semana eu tenho uma frase nova que se chama, essa é a frase, não é que se chama, a frase é: seja intencionalmente desigual. E eu não percebia que eu, sem perceber, no meu comportamento, desde a casa onde eu ficava nos Estados Unidos, eu estava sendo desigual aos outros. Porque eu queria servir, eu não queria ser um hóspede, eu queria ser um hospedeiro, eu queria me tornar agradável, eu queria ser uma pessoa que fosse bem-vinda através do meu comportamento positivo, de ser uma pessoa que ajudava, não era uma pessoa que trazia problemas. E eu queria ser desigual, e eu procurava ser intencional nisso.
eu não deixava nas entrelinhas que eu queria ser desigual. Eu me mostrava, eu me prontificava, eu me colocava à disposição sempre. E eu queria estar junto, eu queria, sabe, ajudar. E foi muito legal isso, gente. Eu, puxa, muito grato por poder compartilhar essa história com vocês e poder ir para a sala de aula. Sabe quando aconteceu isso? Em 1998, isso mesmo. Quando no Brasil foi lançada a Dodge Dakota. A Dodge Dakota, uma picape média, a mais linda na época, gente. Nós tivemos a oportunidade, o Ben, foi quando eu comecei na sala de aula treinando as pessoas como vender a Dodge Dakota. Como encantar o cliente, como fazer o cliente ver os diferenciais dessa picape, os comparativos com as outras marcas. E aí esse foi o meu início da minha história no setor automotivo e em treinamento especificamente. E eu vou ter a oportunidade de contar mais coisas para vocês sobre isso, mas eu quero trazer também, aqui tem uma outra pergunta, assim, Ben, qual a maior história ou fato mais impressionante ou inusitado que já aconteceu na sua vida? Eu acho que eu acabei contando já um pouco, né, nessa minha primeira pergunta aqui, que o mais inusitado para mim foi deixar o Brasil, deixar minha casa, deixar meu conforto para poder conhecer outro mundo, ou seja, falar outra língua, e esse foi a grande virada de chave na minha vida. Então, para mim, isso foi o mais impressionante e o mais inusitado foi isso. E eu me sinto muito grato por essa oportunidade, porque ela foi a grande virada na minha história. Agradeço a todos que me ajudaram naquela época a poder me aventurar. E talvez uma coisa que me marque, assim, que eu via alguns dos estudantes lá com condições, eu não tinha, né? Eu já tinha 27 anos, já não era tão menino, mas sem grana nenhuma. E eu acabava indo na garagem da casa, onde tinha outros alunos lá, o pessoal fumava, eu nunca fumei. Muito frio, né, gente? Janeiro, muito frio, assim, tava tipo menos 10 graus, congelante. E eu lembro assim do pessoal tá tomando uma cervejinha, me ofereceram uma cerveja lá e eu tomei uma cervejinha com o pessoal na garagem. E, poxa, momentos que marcam. E como não tinha grana, né, gente, para almoçar, eu fazia um lanchinho escondido, um lanchinho no café da manhã. Era o meu almoço. Às vezes a gente se envergonha, mas eu tinha de fazer isso escondido, porque não podia. Eu tinha direito ao café da manhã e ao jantar. Daí eu fazia um lanchinho ali, pãozinho, colocava um alfacezinho, colocava um presunto e queijo, era o meu almoço. E era bem legal. E alguns dos alunos, às vezes, lá me davam um lanchinho também, dividiam o seu lanche. E era muito, muito especial isso. Então, valoriza o que você tem na mesa, valoriza a tua comida, não desperdiça, porque tem muita gente que às vezes não tem o que comer. Mas agora, mudando um pouco esse... Obrigado, mudando um pouco esse foco, né, gente? Não tem como não me emocionar, desculpa, mas toca forte na gente. Porque isso é história, é a minha história que eu estou dividindo com vocês e a vida é assim mesmo, nem tudo é bom. A gente tem que, muitas vezes, deixar para trás o conforto, o nosso passado, para poder viver novas experiências. Mas eu quero dizer para vocês um fato muito engraçado que aconteceu em um evento conosco. Isso já foi lá em 2002, que tem a pergunta aqui, Ben, e nessa trajetória de automóveis, o que aconteceu de mais engraçado? É uma pergunta. Gente, nós estávamos no lançamento do Nissan Xterra, lá em Teresópolis, no Rio de Janeiro. Evento muito legal. Evento de treinamento, pessoal. A Nissan já havia lançado a sua picape no Brasil,
picape nacional fabricada no Brasil, e em seguida tinha que ensinar a sua rede de concessionários como vender um SUV. O comportamento e a visão do cliente é diferente. O cliente picape era na época um cliente muito numa visão de macho, de másculo, né? Enquanto que o SUV é um ambiente mais família, mais aventureiro, buscando lugares assim mais pitorescos, lugares aonde pudesse aproveitar o sistema 4x4 e desfrutar da capacidade de um SUV. E lá nós encontramos esse hotel, um hotel do roteiro de charme, a Rosa dos Ventos, muito legal, que quebrava assim aquele conceito de picape e entrando para um mercado assim de mais luxo. E aí nós tivemos de encontrar um lugar para mostrar esse espírito aventureiro para as equipes das concessionárias. E lá no hotel eles nos orientaram, olha, tem uma cachoeira aqui perto, tem um lugar, tem um riacho, tem montanha. Eu falei, vamos conhecer esses lugares para mostrar, fazer rapel, fazer tirolesa, fazer test drive em lugares bem legais. E o hotel nos mostrou um lugar, olha, esse lugar aqui é super bonito, tem essa cachoeirinha aqui e tudo mais. Eu falei, puxa, mas está tudo cercado aqui. Quem é o dono da propriedade? A gente quer ir lá conhecer eles. E o pessoal do hotel, sabe o que falou para nós? Ih, não tem problema nenhum. Pode cortar a cerca e monta teu rapel, tua tirolesa, não tem problema nenhum. Aqui, tranquilo. E nós, pô, tudo bem, se o pessoal do hotel falou que podia fazer isso, eles são aqui da região, tudo bem. Lá fomos nós, cortamos a cerca, gente. Preparamos rapel, tirolesa, tinha um objetivo de buscar uma garrafa, tinha canoagem. Foi um dos eventos mais legais que nós fizemos até hoje. No segundo dia de evento, estamos nós lá na estrada de chão batido e chega o quê? Test drive, estavam 6 carros, eu acredito 6, 7 carros no test drive. Gente, de repente, no meio da estrada, entra um Toyota Bandeirante assim, dá um cavalo de pau e para todo o nosso comboio de test drive. Cara, o que aconteceu? Desço eu assim, né? Gente, o que aconteceu? Tá tudo bem? Daí desce 2 capangas dessa Bandeirantes e fala, quem é o responsável disso aqui? Sou eu. O que tá acontecendo? Quero saber quem é que cortou a cerca do patrão. Eu falei, qual cerca? Cortaram a cerca do patrão. Eu falei, foi a gente. Quem que disse para você? Ah, o pessoal do hotel. Você tá maluco, vocês vão se dar muito mal. Não. Gente, eu tava com todo o pessoal das concessionárias Nissan no comboio. Vocês fazem ideia, a minha situação? Eu falei, caramba, lascou-se tudo, o que eu vou fazer agora? Imagina a minha situação, organizador do evento, capangas, o pessoal armado perguntando, o que vocês estão fazendo aqui? Não podia ter cortado a cerca, não podia estar lá nessa propriedade. Eu falei, meu Deus, e agora? Lascou-se. Daí eu falei, olha gente, por favor, eu estou com uns clientes aqui, deixa eles seguirem viagem e eu vou com vocês falar com o patrão de vocês. Vou até a fazenda. Vem sim, é isso. Autorizaram os carros irem embora. Daí eu falei, gente, leva todo mundo pro hotel. E foi isso que aconteceu. Pessoal, quando eu entrei no carro deles, eu fui no meio dos 2 capangas, eles vieram falando. Olha, o patrão falou o seguinte, bate na cara dele, mas não corta a cerca dele. Olha, o último que fez isso, o patrão jogou uma Harley Davidson lá no Rio. Olha, eu nem sei o que aconteceu com o dono da Harley. Gente, os caras foram me tocando no terror. Eu falei, meu Deus, me ajuda, a gente não teve intenção de cortar essa cerca, disseram que podia fazer isso. Bom, lá estava eu na sede da fazenda, sentadinho assim, os capangas, um de cada lado, e eu lá esperando. De repente eu vejo, assim, entra na fazenda um carro da polícia e outro carro, assim, voando os 2. Eu falei, pelo menos a polícia tá junto, né? Acho que, enfim, no bem eles não vão dar. E aí, gente,
A polícia desce do carro já me pedindo documento, vamos fazer boletim de ocorrência, invasão de propriedade, dano à cerca e tudo mais. Eu falei, ih, lascou-se, eu já entregando documento, e vem um fazendeiro e falou, quem é que cortou minha cerca? Eu falei, fui eu, senhor. Quem é que mandou? Falou, olha, nós estamos aqui no hotel, no evento, disse que podia fazer isso. Falou, bate na minha cara. Ele fazia assim, ó, bate na minha cara, mas não corta a minha cerca. Eu falei, olha, o senhor me desculpa, eu não fazia ideia disso. Bate na minha cara, mas não corta a cerca. Eu falei, olha, eu peço desculpas para o senhor. Nós não... Bom, gente, eu de alguma maneira consegui agradar aquele homem. Eu estava com o chapéu do evento, eu estava de pochete da Nissan Xterra, eu já fui tirando as coisas e falei, olha essa pochete que eu trouxe para o senhor aqui, olha esse chapéu. De repente ele já estava com o chapéu, já estava com uma pochete super legal do Nissan Xterra. E eu conversando com ele sobre os diferenciais do SUV, e que o carro era demais, e que o evento estava sendo incrível, que a gente era muito grato. Daí eu descobri que ele tinha um posto de gasolina. E eu falei, mas como que a gente não sabe disso? Eu preciso abastecer os carros todos os dias. Ele falou, então tá bom, então vai lá levar os teus carros, abastecer no nosso posto. Fiquei um grande amigo desse fazendeiro, nos deu crédito, a gente ficou lá 2 semanas lá no evento, abastecendo o carro. Mas, gente... Daí a polícia veio me devolver o meu RG, os capangas se afastaram e eu agradeci a Deus, gente, porque podia ter dado muito ruim. Então, às vezes, a gente não tem controle sobre a situação, porque eu segui a orientação do gerente, diretor do hotel na época, que disse que eu poderia ter cortado a cerca. E talvez esse tenha sido um dos momentos mais inusitados da minha vida, onde talvez eu não estaria aqui conversando com vocês se Deus não estivesse lá comigo, me protegendo, me trazendo sabedoria para conduzir aquele momento super estressante, onde eu fiquei morrendo de medo e eu não sabia o que ia acontecer efetivamente, mas deu tudo certo. O evento foi um sucesso, os clientes ficaram muito felizes, o Xterra foi um sucesso na época, a rede de concessionários ficou impressionada com o carro. Então, gente, eu acho que isso foi um dos momentos mais inusitados. E eu acho que aqui eu consigo responder já essa pergunta, não é, gente? Pessoal, que legal dividir um pouco da minha história com vocês. Eu tenho muitas outras coisas para trazer e teremos outras oportunidades de frente com o Ben no podcast. Com isso, pessoal, eu quero agradecer a atenção de vocês e eu quero te convidar a compartilhar esse conteúdo. Se você está vendo esse corte aqui no Instagram, me segue lá no YouTube, que você vai ter a oportunidade de ver todo esse conteúdo na sua íntegra. Agora, se você está me vendo aqui no YouTube, eu quero te convidar a me acompanhar lá no Instagram também, que nós temos conteúdos diários muito legais, falando de performance, falando de vendas, falando de comportamento e principalmente como se conectar com as pessoas. Então, com isso, eu quero te agradecer a oportunidade de falar um pouco da minha história e eu quero desejar muito sucesso para vocês e pra cima, bora quebrar tudo. Até o próximo Café com Ben. Obrigado, gente. Beijo para todo mundo. Obrigado.